Muito bem, então vamos para a mensagem de hoje. Nós terminamos o estudo do livro de Judas e iniciamos hoje o estudo da primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje vamos apenas para a introdução, que inclui saudação e gratidão. E que nós possamos aprender aquilo que Deus tem para nós nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fica lá na página 1286. Portanto, iniciamos hoje o estudo desta epístola de Paulo. Tessalonicenses são os habitantes da cidade de Tessalónica, e esta é uma cidade que ainda hoje existe, só que tem o nome de Salonica ou Salónica. Salónica. Muito bem, obrigado, irmão. E é uma cidade que fica situada, e ficava naquela altura, na Grécia, aquilo que hoje é a Grécia, na região da Macedónia. É uma cidade que foi fundada cerca do ano 300 a.C., portanto é uma cidade com cerca de 2330 anos. E era uma cidade importante, era cidade capital, e foi importante nos tempos do Império Romano e antes também no que se pode chamar Império Grego. E hoje o que é que nós vamos ver? Se nós queremos saber como é que uma igreja nasce, como é que uma igreja é plantada, como é que surge uma nova igreja. E é isso que nós vamos ver aqui sobre a história da fundação de uma igreja, de uma comunidade cristã que aconteceu nesta cidade de Tessalónica. E onde é que nós encontramos isso? Nós vamos encontrar isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então podem marcar aí onde estão e ir lá para Atos, capítulo 17. E é aqui, página 1199, é aqui que nós encontramos o relato da origem desta igreja. E é interessante nós vermos a forma como Deus estabelece, como Deus planta uma igreja nova num lugar, como Deus usa os seus servos, os seus ministros, como Deus vence as dificuldades. Ora, quem é que chegou então ali a esta cidade? Foi o apóstolo Paulo, que chegou ali, não vinha sozinho, ele vinha com Silas e com também Timóteo. E nós vemos isso lá no versículo 14 de Atos 17. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Portanto, Paulo era o líder do grupo dos missionários e ele com Silas e com Timóteo chegaram à cidade de Tessalónica. Isto é mais ou menos, estamos ali por volta do ano 50 depois de Cristo. E nós lemos lá em Atos capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. O que é que Paulo fez? Paulo geralmente escolhia as cidades importantes, cidades com maior população e, sobretudo, interessava-se em saber se havia uma sinagoga de judeus. Os judeus estavam espalhados por toda aquela região da Grécia, da Turquia, que hoje corresponde à Itália de hoje também. E, como havia muitos judeus lá em Tessalónica, havia também uma sinagoga dos judeus. E por isso, o que é que Paulo faz? Era seu costume, ele entrava na sinagoga dos judeus e levava a esses judeus o Evangelho de Jesus. O que é que Paulo queria fazer? Paulo era judeu e ele queria mostrar aos judeus que aquele Jesus que tinha vindo e vivido em Israel, que tinha depois sido morto e que tinha ressuscitado dentre os mortos, dizer, esse Jesus, ele é o Cristo, é o Messias que tinha sido prometido desde a antiguidade
pelos profetas do Senhor. E vemos isso no versículo 3. Vamos ler o 2 e 3. E Paulo, como tinha por costume, estão a ver, foi ter com eles, lá na sinagoga dos judeus, e por 3 sábados, aqui muito claramente, disputou com eles sobre as Escrituras. Ele ia falar com eles sobre a palavra de Deus, expondo, demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então é isso que Paulo fazia. Ele ia à sinagoga dos judeus, os judeus tinham a palavra de Deus, as Escrituras, as promessas, estavam à espera desse Messias prometido e Paulo foi lá. Olha, já veio. É aquele Jesus que viveu em Israel. Essa era a maneira de trabalhar do apóstolo Paulo. E ele fez isso por 3 semanas. 3 semanas. Resultado, versículo 2, diz que foi por 3 semanas. E o resultado, versículo 4, e alguns deles creram. Aqui está o início de uma igreja, vamos ver. Alguns deles creram. E ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também, além dos judeus, uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Portanto, está aqui. Os judeus creram, muitos ou poucos? Poucos, alguns. Mas diz, olha, mas os que não eram judeus, gentios, diz aí, uma grande multidão. E dessa multidão, também muitas mulheres. E ele aí realça, e eram mulheres importantes na cidade. Mulheres, sei lá, olha, fosse hoje, olha, é a mulher do presidente da Câmara, a mulher do presidente da Junta de Freguesia, a mulher, diz aqui, e não poucas mulheres principais, pessoas de relevo lá da cidade de Tessalónica. Então isto é bom ou é mau? Isto é maravilhoso. Nasceu aqui uma igreja, 3 semanas ali de trabalho. Mas o que é que provocou este sucesso do Evangelho pregado por Paulo? O que é que provocou? Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, os que não creram, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Olha, há pouco lemos sobre Estevão, né? Um grande homem de Deus, e a inveja, não conseguiam vencê-lo na palavra de Deus. Assim, espera aí, vamos arranjar aqui uns falsas testemunhas. Olha, ouvimos ele a estar a dizer assim. E depois vão levá-lo à morte. E aqui, estes judeus desobedientes, ou os que não creram, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procurando trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Portanto, vejam, sucesso do ministério de Paulo, muitos creram, mas a inveja trouxe ali oposição muito forte, instigaram o povo da cidade, foram atacar o lugar onde Paulo estava hospedado e arrastaram o dono da hospedaria e outros convertidos, outros crentes, perante as autoridades da cidade com falsas acusações, né? Que nós lemos aqui. E como o assunto estava a tornar-se muito perigoso, o que é que eles fizeram para evitar problemas e para proteger o apóstolo Paulo? O que é que eles vão fazer? E versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Mandaram-nos para outra cidade que ficava ali na zona de Tessalónica. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus.
Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Olha, vejam como é que nasceu uma igreja e vejam como lá o responsável da hospedaria tentou proteger Paulo e mandou-os para outra cidade. Chegaram a outra cidade de Bereia, foram novamente à sinagoga dos judeus, foram pregar, mais pessoas que se converteram, mas depois vieram os de Tessalónica, ouviram, eles foram para Bereia, lá foram eles também arranjar problemas, os judeus descrentes foram arranjar problemas contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso eles tiveram que partir e partiram para a cidade de Atenas. Mas vejam, irmãos, no meio da mais severa perseguição, Deus amparou e em poucas semanas nasceu ali uma nova igreja, composta por judeus, por gentios, crentes em Jesus, e que incluía ali mulheres importantes que não recearam crer no Evangelho e permanecerem firmes na palavra de Deus. Temos aqui lições, irmãos. Nós não precisamos ficar parados à espera da melhor oportunidade. Deixa ver se a situação se acalma, deixa ver se isto fica melhor, deixa ver se não há problemas, se chega a ocasião que é ideal para dar testemunho de Cristo. Paulo, vejam, teve problemas lá em Tessalónica, foi para Bereia, diz, mal chegou lá, não é? Versículo 10, logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus, disseram, já tivemos problemas em Tessalónica, não, foram logo. Quer dizer, a Igreja de Cristo nasce e continua e prossegue no meio das maiores adversidades. Não há o tempo. Qual é o melhor tempo? O melhor tempo é hoje. O melhor tempo é agora. É confiar no Senhor e prosseguir, ir para a frente. A Igreja de Cristo é plantada mesmo contra a vontade dos homens, mesmo contra a vontade de autoridades e de pessoas influentes e de pessoas de destaque. Mesmo contra a vontade, nunca é da vontade do diabo, nunca é a vontade das trevas, nunca é a vontade do mundo. Vamos aqui pôr aqui o Mercadona. Sim, vamos aqui. Isto aqui, a rua é proibido. Não é proibido nada. Sei lá. Passar aqui os caminhões de grandes toneladas e levantar poeirada por aí. É um Mercadona. Uma igreja não. Olha lá, tem autorização para abrir uma igreja ali? Calma, isso aí. Tem que se ter muito cuidado. A igreja depois cantam muito alto e as pessoas não dormem. E a minha igreja não. Empresas de destaque, empresas para dar aqui grande desenvolvimento. Isso aí não há problema nenhum. A igreja do Senhor vai sempre ter problemas. Mas para a frente. Não se abre em grande, abre sempre pequeno. E continua-se apesar das adversidades. É o que nós aprendemos aqui. Fogem, não é, para preservar a vida e vão para outro lugar, continua. É assim que nasce e que prossegue a Igreja de Cristo. Porque reparem, vimos aqui chegar em Tessalónica, fundarem uma igreja de adversidades, terem que fugir para outra cidade, lá mais pessoas creram, mas lá tiveram que fugir para Atenas. Aí antes de chegar a Tessalónica, onde é que eles estavam? Sabem onde é que eles estavam? Filipos. Foram muito bem tratados em Filipos, lembram-se? O que é que aconteceu em Filipos? Paulo e Silas, onde é que foram aqui? Presos no tronco, chicoteados. À meia-noite cantavam. Não é? E depois houve um terremoto e o carcereiro queria se matar porque pensava que todos tinham fugido. Não te faças mal nenhum. Senhor, o que é necessário para eu ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lavou-lhes as feridas, levou-o para casa. Creram, foram batizados. A seguir de Filipos, foram para Tessalónica. Ou seja,
Foi fácil para Paulo e para os companheiros dele? Não foram. Veja, eles chegaram a Tessalónica com as costas depois de grande chicoteada. Foi necessário o carcereiro tomar conta deles. Portanto, Filipos fica mais ou menos a 160 quilómetros. No entanto, chegaram ali a Tessalónica animados, prontos a dar testemunho, 3 semanas ali, sempre a dar testemunho e muitos a serem convertidos, a testemunhar de Jesus. Bom, e como é que este grupo se sustentou? Como é que este grupo se sustentou? Agora voltamos lá para 1 aos Tessalonicenses. Naquelas curtíssimas semanas de evangelização e pregação em Tessalónica, o grupo precisava de comer e de beber, de sustentar, não é? Tiveram quem lhes desse hospedagem. Mas vejam aí 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Como é que então eles se sustentaram? Trabalhando. Lá em Tessalónica, trabalhando. E segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, lemos: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Demos um bom exemplo quando chegámos aí a Tessalónica. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Quer dizer, é direito que os ministros do Evangelho, que pregam a palavra de Deus, sejam sustentados por aqueles que recebem pela Igreja. Mas Paulo não exigiu isso, nem pediu isso destes novos crentes de Tessalónica. Na verdade, eles tiveram durante esse tempo, olhem, a igreja onde ele esteve antes, em Filipos, em Filipenses 4,16, nós lemos assim: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. E isto chama-se missões. Paulo esteve em Filipos, fundou lá uma igreja e depois foi para Tessalónica, e durante o tempo que esteve lá, ele escreveu aos filipenses: enquanto estive em Tessalónica, vocês uma e outra vez mandaram. E nós trabalhávamos para o nosso próprio sustento. Então, portanto, irmãos, temos aqui de uma maneira muito clara como é que nasce uma igreja, como é que se funda, mesmo nas adversidades, a Igreja de Cristo. Hoje também é assim que ela nasce, é assim que ela prossegue. Não fiquemos à espera deixa lá ver se isto é possível, se vai correr bem. Avançamos debaixo do poder de Deus. Agora, Paulo escreveu esta carta, não é? Ele escreveu esta carta, não escreveu quando lá estava. Ele depois saiu, foi, e ele escreveu estas cartas. Porquê? Porque é que Paulo então escreveu o motivo e o objetivo desta primeira carta? Bem, o motivo é este. Paulo teve que sair de lá apressadamente. Ele pregou o Evangelho, pessoas creram, começou a pregar, mas depois teve que fugir, não é? E por isso era necessário fortalecer, edificar estes novos crentes. Tinham ficado lá na cidade de Tessalónica. Paulo tinha ensinado algumas doutrinas bíblicas sobre ética, a maneira de o crente viver e de estar em sociedade. E olha, uma coisa que nós vamos ver bem aqui. Paulo pregou, naquele pouco tempo que esteve, pregou sobre escatologia, a segunda vinda de Cristo. Quando se pensa, isso agora, essas doutrinas, a igreja já tem que ter uns anos. Não, olha, em pouco tempo Paulo falou logo, Cristo virá outra vez. Esse Cristo que já veio, esse Messias prometido que veio, morreu, ressuscitou, ele vem outra vez.
E temos que esperar por ele, estar vigilantes. E Paulo falou sobre a segunda vinda de Cristo. E isto despertou interesse naqueles crentes. Por isso Paulo escreve, porque teve que sair à pressa, e então escreve para edificar estes crentes com o ensino bíblico, especialmente sobre este tema dos últimos tempos. Além disso, também escreveu para os animar, porque Paulo soube que não era fácil ser crente naqueles dias. Nós aqui saímos, entramos, alguém nos diz alguma coisa? Graças a Deus não. Mas naquele tempo não. Estão a ver aqui, perseguidos, maltratados. E então Paulo soube disso, e vejam no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feito imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos. O vizinho do lado, o vizinho lá do bairro, começaram a fazer mal aos crentes. O mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. E no capítulo 3, versículo 2, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. A ver? Ele diz: irmãos, eu tive que sair à pressa, mas estou a escrever para vos animar. Sei que vocês estão a passar dificuldades dos vossos próprios vizinhos e concidadãos. E olha, além de escrever, vou enviar Timóteo para ele presencialmente vos animar. E o versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. Quem é este tentador? O diabo. Não é? Estamos a estudar também sobre o diabo. Olhem aqui. E o nosso trabalho viesse a ser inútil. O diabo vai agir para querer inutilizar a obra de Deus. Temos que ser vigilantes. Esse é o seu trabalho. Versículo 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Portanto, porque é que Paulo escreveu a carta? Escreveu por causa destes motivos e para encorajar e fortalecer os irmãos. Muito bem, esta é a introdução. Agora, versículo 1 e 2. Só vamos ficar no versículo 1 e 2. A não ser que queiram mais. Mas vamos ficar só no 1 e 2. Então ele começa. Alguém aqui ainda escreve cartas? Alguém se lembra como é que se escreviam as cartas? Eu lembro. Era assim. Paulo, olha aqui, Paulo, agora é tudo internet e até se abrevia tudo. Paulo e Silvano e Timóteo foram os 3 que chegaram lá. À igreja dos Tessalonicenses, em Deus, isto é maravilhoso, em Deus o Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele começa. Só aqui, irmãos, temos imensas coisas, mas vou deixar, não vamos ter essa possibilidade, porque senão, vejam, se a gente às vezes, há duas coisas, ou aprofunda muito ou pouco. Se aprofunda muito, um pastor pode ser pastor 20 anos e só prega um livro da Bíblia. Não é? Por isso tem que ir, para poder dizer, olha, fui pastor 20 anos e ensinei 20 livros da Bíblia. O que é melhor? Ou fui 20 anos pastor, ensinei profundamente o livro tal. E os outros? Portanto, nós temos sempre este misto. E quando estou a preparar, temos que prosseguir. Não é? Portanto, aqui temos a saudação de Paulo. Esta é a saudação inicial. Tem aqui os nomes daqueles que iniciaram o trabalho, plantação da igreja, Paulo, Silvano, que nós conhecemos mais por Silas. Não é? É a mesma coisa, Silas ou Silvano.
é o mesmo. E Timóteo. À igreja dos Tessalonicenses, que é a igreja dos habitantes de Tessalónica. Se lembram, nas várias cartas que Paulo escreve, ele escreve muitas vezes aos santos que estão na igreja tal, não é? E quando ele diz isso, está a referir-se a todos os crentes. Os santos na Bíblia são os crentes que estão vivos. Os crentes em Jesus. Mas aqui, nesta carta aos Tessalonicenses, aos Gálatas e aos Coríntios, Paulo inicia a igreja, que é a igreja cristã, não é? Cada crente faz parte da igreja, cada crente é um santo. Um santo é aquele que Deus chama e tira do mundo para o seguir e servir na igreja. Então Paulo aqui é das poucas cartas onde ele se dirige assim à igreja. E neste caso inclui na mesma todos os crentes. E aqui muito importante, em que posição estão os crentes? Qual é a tua posição na igreja? Está aí. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Esta é a tua e a minha posição como crente. Estás em Deus, o Pai, e estás no Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos no mundo. Hein? Nós não pertencemos, somos da igreja de Moreira da Maia, sim, olha, mas aqui na terra, mas de facto tu estás em Deus, o Pai, estás no Senhor Jesus Cristo, porque és crente no Senhor Jesus. Nós estamos em Deus, nós estamos assim isolados no mundo. Estamos em Deus. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai e Jesus é o nosso Senhor. Não estamos sozinhos, perdidos aqui no mundo, sem orientação. Não, esta é a nossa posição. Isto salienta aqui esta intimidade que temos com Deus em igreja. Irmãos, quando estamos aqui em igreja, nós estamos em Deus. Estamos no Senhor Jesus Cristo. É uma intimidade maravilhosa. Não nos sintamos sozinhos, poucos. É o grupo local, é este aqui, ou é o de Jogueira, ou é o de Lagos, ou é em Beja, é lá nas Flores, é Castelo Branco, em Travanca, em Barcelos. Onde for, estamos em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. O que é que eles tinham sido antes? Sabe o que é que eles tinham sido antes? Antes de estarem em Deus e no Senhor Jesus Cristo? Olha, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, quer dizer, quando nós chegámos aí, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isto é o crente. Antes estava no mundo, na maior idolatria, longe de Deus, longe da salvação. Olha, mas quando crê em Jesus, agora, por causa do Evangelho, agora ele mudou completamente. Eles tinham sido pagãos, idólatras, adoravam outros deuses, os deuses romanos, os deuses gregos. Perguntei ali à nossa irmã, que é a professora de História, Cati, ela diz quantos é que eram. Havia deuses para tudo, para todas as coisas. Eles adoravam esses deuses dos gregos, dos romanos. Era assim. Mas quando ouviram o Evangelho, agora estão em Deus, agora estão em Jesus, o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, esta também é a nossa realidade como crentes em Jesus. Por meio da nossa fé em Jesus, somos novas criaturas, nascemos de novo. Deus colocou-nos na sua igreja, que é a igreja de Deus, e somos chamados para viver em igreja, unidos a Deus, unidos ao Senhor Jesus Cristo. Eles de antes estavam na idolatria, a caminho da perdição. Agora estão no caminho certo. O crente tem este relacionamento pessoal com esse Jesus que morreu crucificado para pagar a culpa do nosso pecado e que ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Por isso a igreja, irmãos, é maravilhosa. A igreja é constituída por este relacionamento com Deus, o Pai, que nos fez seus filhos. Conhecemos agora este Pai, conhecemos este Senhor que é Jesus. E ele prossegue.
Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Repete. A igreja que está em Deus e o Pai no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça, já ouvimos falar muitas vezes, é um favor que nós não merecemos. A Tina não merece a salvação. O Rui não merece a salvação. A Emília, nenhum de nós aqui merece. A graça de Deus é Daniel, Pedro, Sophie, Cati. Não mereces, mas a graça de Deus dá-te esse dom que tu não mereces. Graça e paz. Fomos reconciliados com o nosso Pai por intermédio da cruz de Jesus. Reparem que Deus, o Pai e o Senhor Jesus estão aqui equiparados ao mesmo nível. Mostra aqui a divindade do Senhor Jesus Cristo. É a graça e a paz que vêm do Pai e de Jesus. Graça e paz que vêm do Pai e de Jesus. Depois passamos, versículo 2, para a gratidão. Isto é também muito importante. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo estava aqui a dizer: estou tão alegre convosco. Estou tão alegre convosco, pela igreja dos Tessalonicenses. E mais do que alegre, ele estava grato. Estava grato. E diz: eu quando oro, eu digo a Deus, ao Pai, obrigado por aqueles crentes lá em Tessalónica. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Quer dizer, ele está a dizer, nós, os líderes, Paulo, Timóteo, Silas, sentiam-se gratos a Deus por aquela igreja e quando oravam, agradeciam a Deus. E eles agradeciam por quantas pessoas em Tessalónica? O que é que diz aí? Por todos. Isso, muitas. É todos. Não vou por aquele irmão, não vou orar. Por todos. Todos os crentes. Podia haver lá crentes mais fracos, crentes talvez com algumas falhas. Mas Paulo diz, eu oro e estou grato por todos sem exceção. E isto mostra a intimidade que Paulo tinha com Deus. Diz, eu faço sempre menção de vós. A grande intimidade em oração perante Deus que Paulo tinha. Era uma igreja muito especial para Paulo. Sabem porque é que esta igreja era muito especial para Paulo? Vou só dar um vislumbre. Porque é que esta igreja era muito especial para Paulo? Paulo viajou muito nas suas 3 viagens missionárias, fundou muitas igrejas, andou por toda aquela região da Ásia Menor, que hoje corresponde a Grécia, Turquia, andou por ali e pregou muito, estabeleceu igrejas e obviamente que ele teve muitas alegrias, mas nem todas as igrejas lhe davam assim uma alegria inconfundível. Havia a igreja de Corinto, Aqui ele escreveu, às vezes com tristeza, tentando endireitar a carnalidade daqueles crentes, o mundanismo, divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Uma igreja dividida, embriaguez, prostituição na igreja. Até pecado na própria celebração da ceia do Senhor. Então a igreja não era uma igreja assim de fazer um pastor muito feliz. Depois a igreja em Colossos, também atraída por carnalidade, misticismo, anjos para aqui, para ali, legalismo. A igreja em Éfeso, lemos lá no Apocalipse, as queixas do Senhor sobre a igreja de Éfeso, orgulhosa, sem humildade, alguma fraqueza espiritual. As igrejas da Galácia que ele escreve, igrejas que quase sucumbiam ao legalismo dos judeus, nem todas eram muito leais, algumas carnais, como Paulo escreve lá no capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito, não é? Lá aos Gálatas que ele escreve. As obras da carne é isto e isto, mas o fruto do Espírito é assim.
Também foram igrejas que não deram assim muitas vezes toda a alegria que Paulo precisava. E chegamos ao livro do Apocalipse, Jesus escreve às 7 igrejas que ficavam naquela região onde Paulo também andou, e 5 daquelas 7 igrejas do Apocalipse receberam lá avisos sérios da parte do Senhor, avisos severos, risco até de deixarem de existir, igrejas que partiam o coração dos apóstolos. E quando Paulo escrevia às igrejas, abordava esses problemas. Mas aqui a igreja aos Tessalonicenses é diferente. É uma carta onde ele diz que aquela igreja lhe dava maior alegria. Era quase a exceção. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Olha que maravilha. Que maravilha. E porquê? Não vamos hoje ver. Versículo 3. Porquê é que dá? Olha, porque eu me lembro, sem cessar, da vossa obra da fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Eu lembro-me do vosso testemunho, eu dou graças a Deus por vós todos. É isto que Deus procura, irmãos. Deus procura igrejas exemplares, igrejas que vencem o mundo, igrejas que exaltam a Cristo, que honram a Deus, igrejas sérias, adoradoras, espiritualmente saudáveis, biblicamente sãs, fielmente amorosas, igrejas que são uma fonte de alegria para Deus e para todos. Porque a alegria depois é para com todos que estão na igreja. Conclusão, irmãos, que bênção profunda foi a igreja dos Tessalonicenses para um apóstolo que servia ao Senhor, perseguido quase sempre. A vida dele esteve muitas vezes em risco todos os dias. Ele lá ia levar o Evangelho, entrava onde era mais difícil, era logo na sinagoga dos judeus, não é? E a seguir aos gentios. Um homem que plantou igrejas para o Senhor. E Paulo escreve esta carta. E como é que ele começa a carta? Com gratidão. Os 2 capítulos iniciais são de gratidão. Só fica agradecido. Elogia uma igreja fiel. Quando ele diz: damos graças a Deus sempre por vós todos. E eu termino lendo o último versículo, capítulo 2, versículo 13. Onde ele repete: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, olha, eu fui, preguei, vocês receberam a palavra, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Portanto, carta de Paulo aos Tessalonicenses, saudação e gratidão. Por isso também agradecemos constantemente a Deus, diz o apóstolo Paulo, que nós possamos ser uma igreja assim, para a glória do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.